Olá, meus amigos! Começando mais uma live da Fitness Brasil, maratonando aqui com a gente. Enquanto a gente chama a nossa audiência para começar essa live, quero agradecer todo mundo que tem nos prestigiado e tem assistido. As lives têm sido super bacanas. Família funcional, que legal! Vou acenando aqui, ó, para todo mundo que vai entrando. Oi! Carla, Thaís, Mauro Ghiseline, eba, seus comentários sempre muito legais. O Edgar Caetano já entrou aqui, que é o nosso entrevistado de hoje. Bom, vamos lá, vamos contar um pouquinho do nosso entrevistado de hoje, que é o Edgar Macedo. Falei Caetano, falei errado. Edgar Macedo. Edgar é mineiro. Ai, gente, todo mineiro é muito fofo, adoro mineiro. Ele é tenista amador, então ele é da área do esporte, gosta também. E ele pratica a oratória desde os 12 anos de idade. Ele acelerou a sua carreira de estagiário de banco a executivo de fintech com o poder da comunicação. Atualmente, ele trabalha como especialista em comunicação e oratória, desenvolvendo líderes e profissionais que querem melhorar as suas habilidades. Ele é criador do método Best Speaker, que integra técnicas de rádio, locução, TV e palco para os diferentes cenários do mundo corporativo. O Edgar, que a gente vai convidar hoje, que vocês provavelmente não conheçam ainda nesse mundo do fitness, ele vai contar um pouquinho pra gente, que o tema da live de hoje é como melhorar a sua comunicação no mundo online. Hoje cheio de lives, cheio de aulas. Edgar vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Muitos profissionais já têm dificuldade de falar presencialmente, que dirá no mundo online. Ou profissionais como eu, às vezes têm facilidade para falar presencialmente, mas a câmera, a internet, parece um bicho de sete papão. Às vezes dá medo, né? Eu fui, vai Luciana, vai ser jogada ali. Até antes de uma live, gente, eu estudo meu roteiro para tentar ficar menos nervosa e estar mais preparada. Ele vai falar um pouquinho disso também, com certeza. Bom, mas que adianta a gente ter uma estrutura para produzir os vídeos, reproduzir conteúdos bons e não estar preparada para se comunicar? Então vamos chamar nosso especialista de hoje para falar com a gente. Edgar, vou te chamar aqui. Opa, vamos lá. Indo. Ele tem uma frase que quando ele tá entrando, que eu roubei do site dele. Edgar, tudo bem? Oi, Luciana, tudo bem e você? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu roubei uma frase que eu achei ótima do seu site, que na verdade é do Peter Drucker, que ele fala assim, que pelo menos 60% dos problemas corporativos resultam da falha de comunicação. Muito Exato. boa essa frase. Então, começando através dela, eu queria que você comentasse pra gente, com o motivo da nossa live aqui, por que eu tenho que criar essa habilidade de comunicação? Para que serve essa habilidade de comunicação? Conta pra gente. Até porque você tem uma trajetória aí de estagiário a executivo com o poder da comunicação. A gente quer saber. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade. A oportunidade de estar aqui com vocês no Insta da Fitness Brasil. Acompanho o trabalho de vocês há muitos anos. Estou em todas as IRSAs dos últimos 4, 5 anos. E é um prazer ser parceiro de vocês também. O que o Peter falou, e você trouxe uma frase muito legal também, gosto muito dessa provocação do falecido Peter Drucker, e alguns especialistas acreditam hoje, Lu, que na verdade esse número já é bem maior e que muitas empresas perdem 80% ou 90% do seu potencial de receita, de faturamento, por conta das falhas e ruídos de comunicação. Então, muito dinheiro vai para o ralo, fica na mesa, oportunidades perdidas, ou projetos mal demandados, vendas que poderiam ser realizadas e não são, feedbacks incompletos, por conta de falhas na comunicação. Eu tive a sorte, eu vou usar essa expressão sorte, não que eu acredite na sorte como uma entidade cósmica, mas a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa, e de ter tido uma oportunidade, que alguns chamam de sorte, de aprender a me comunicar logo cedo. Eu nunca fui um bom comunicador enquanto garoto. Na verdade, era bastante introvertido, calado, quieto. Ainda me considero uma pessoa tímida.
O fato é que quando eu abri a boca, boas coisas não aconteciam e muitas vezes eu era um pouco agressivo na comunicação. Quando eu comecei a estudar oratória com 12, 13 anos de idade, isso foi bem na época em que a gente perdeu o Ayrton Senna, foi um pouquinho antes, na verdade, a gente perdeu o Ayrton Senna, isso marcou bastante a minha memória naquele momento. Eu lembro que no ano que eu comecei a estudar oratória, o Ayrton Senna tinha vencido a sua última corrida em vida no circuito de Adelaide, na Austrália, e foi homenageado pela Tina Turner com a música Simply the Best, que realmente é uma música que marca quem foi Ayrton Senna, e aquilo também mexeu comigo. Eu falei, eu quero me tornar alguém que seja tão bom quanto o Ayrton Senna, cada um na sua categoria. E aí eu passei, sem nenhuma pretensão de verdade, a estudar oratória, comunicação, tímido, quieto. 3 anos depois, eu já estava usando a força da comunicação para começar a minha carreira corporativa, como você salientou no começo dessa live, de estagiário a executivo de fintech. Então, o meu primeiro estágio no banco foi através da comunicação. Eu não sabia usar um computador, mal datilografava, tinha acabado de entrar num curso, numa formação de contabilidade, que é a minha primeira formação, e ainda não tinha noções nenhuma de finanças, de contabilidade, não tinha nada. O que eu tinha era o ensino médio, ponto. E aí, usando toda a habilidade de comunicação e negociação durante a entrevista, eu acabei convencendo o gerente geral daquela agência que ele deveria me contratar por conta da comunicação. E deixei isso claro para ele, olha, você precisa me contratar como estagiário porque eu sei me comunicar com as pessoas. E eu vou poder te ajudar na frente aqui, atendendo as pessoas, entendendo as demandas delas e devolvendo isso usando a comunicação. E foi isso que eu fui fazendo. Depois que eu saí do banco, 2 anos depois, obviamente eu me tornei um profissional na área contábil, deixei a área contábil muito rapidamente, fui para a área financeira, para a área comercial, e aí eu fui acelerando os meus resultados, usando sempre essa habilidade que eu não parei de estudar nesses últimos 25, 26 anos. E há mais ou menos 11 anos, na verdade, já passaram de 10 anos, eu me tornei comunicador profissional pelo Senac, com formações de rádio, apresentação de programas de TV, locução comercial, mestre de cerimônias. E aí eu comecei a ganhar dinheiro também como comunicador profissional, mas não tinha deixado ainda o mercado corporativo. Deixei em 2019, quando eu saí de uma fintech onde eu era executivo. Perfeito. E conta então um pouquinho pra gente. Geralmente as pessoas usam essas habilidades para se comunicar hoje. O nosso público ele é personal, então temos gestores aqui. Eles vão usar isso em que momento? Qual que para que eles usam esse poder da comunicação? Você acha no mundo corporativo, né? Nesse mundo. Exato. Bom, em qualquer cenário, seja dentro de uma grande empresa ou numa academia, não importa se é um estúdio, uma academia de bairro, uma low cost, não interessa. E não importa a tua função também. Se você é recepcionista, o personal, o professor, o gestor, todos nós utilizamos a comunicação em muitos momentos. Do momento que o aluno entra na minha academia, eu preciso me comunicar com ele, entender a demanda, a expectativa dele, fechar um contrato, atender a demanda de um aluno que tem uma dor muscular ou um problema crônico, prescrever um treino, lidar com os meus liderados enquanto gestor, gerente, supervisor, seja lá, coordenador. Eu preciso me comunicar. A comunicação, ela nada mais é do que tornar aquilo que eu penso comum. Então, a nossa cabeça está o tempo todo pensando, a gente está estudando, aprendendo, tem um monte de conhecimentos, habilidades, mas quando a gente vai entregar isso para outra pessoa, a gente precisa entregar isso de uma forma que ela entenda claramente. E é por isso que os ruídos que o Peter falava surgem, porque normalmente, Lu, o que acontece? Eu vou usar a expressão do líder aqui para ficar mais fácil a gente tangibilizar um exemplo. O líder ou qualquer outro profissional, ele pensa A, ele fala B e o interlocutor entende C. Essa distância, esse ato entre o que ele pensa e o que o interlocutor entende, passa por uma série de canais de comunicação, da organização do pensamento, da incoerência do racional dele,
da falta de habilidade dele em falar com clareza, em colocar recursos não verbais na comunicação, para que ele não fique sempre entregando a mesma informação da mesma maneira, o mesmo blá, 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 e as pessoas não se conectem, não entendam o que ele está dizendo. Então, ele precisa desenvolver essa habilidade que não é só a estrutura de conteúdo. Você falou aqui, eu estava ouvindo a tua abertura, não basta ter um roteiro, conteúdo, saber a parte técnica, por exemplo, de ministrar uma aula, saber como é gerir uma academia se eu não sei me comunicar, se eu não sei tornar o que eu penso comum para as pessoas. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, ele vai usar isso em todos os cenários. Do momento que ele sai de casa, ao momento que ele volta para casa, a gente está se comunicando. Agora, então, no mundo online, mais do que nunca, nem se fala. Agora eu vou me dar uma de Tata Werneck. Não vou ser rápida que nem ela, mas como diz a frase do Chacrinha, qual que eu já esqueci, calma. É verdade, quem não se comunica se estrumbica? É a mais pura verdade. Eu era garoto. Ser rápida que nem ela, já até me engasguei. Pois é. Eu tô ficando velho, eu era garoto quando o Chacrinha ainda era vivo. E aí, infelizmente, a gente perdeu também um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve. Ainda temos grandes comunicadores vivos, felizmente, mas alguns já estão indo embora. Mas o que Chacrinha falava é a mais pura verdade. Se a gente parar para pensar em qualquer cenário, Lu, do cenário micro ao macro, eu não vou entrar em questões políticas, obviamente, mas se a gente parar para pensar na comunicação que a gente tem que ter dentro de casa, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, quem tem filhos com os filhos, com o vizinho, é uma comunicação que parece inofensiva, não tem risco nenhum, não vai resultar em prejuízo, como o Peter Drucker falava. Mas concorda que se eu não tiver uma comunicação bem feita, bem alinhada, eu vou influenciar menos as pessoas, e se eu influencio menos as pessoas, eu me desgasto mais, eu gasto mais, eu ganho menos. Existe uma série de problemas. Se a gente for subindo a escala da liderança e chegar numa academia, numa grande corporação, numa instituição governamental, que a gente tem visto agora grandes líderes mundiais se comunicando, e a gente consegue ver a diferença de comunicação entre o bom comunicador e um mau comunicador, sem levantar nenhuma bandeira, não é o foco dessa live, mas a gente está respirando isso agora e a gente vê, diante de uma crise, quem se comunica melhor acaba acalmando mais as pessoas, tranquilizando, trazendo segurança, mostrando para onde a gente vai. Então, a comunicação ela é fundamental se a gente quer ter bons resultados. E quem não se comunicar vai se estrumbicar ainda mais. Você falou de trazer na comunicação bons resultados, né? Eu sou da área, sempre trabalhei na área comercial muitos anos, estudei muito negociação, nossa, fiz livros, estudei e tal. E aí você aprende, né, na negociação que comunicação é o principal que permeia as boas negociações, né? Então, tem uma coisa que você comentou, mas que eu acho muito interessante, que no final, a comunicação é o que você vai querer do outro, né? Então, a gente fala na negociação, o querer o sim do outro. Então, você idealizando já esse resultado final, e aí na hora que você se comunica, a forma que você se comunica para o outro, você tem que ter muita empatia pelo quem está escutando, né? Isso. Além de escutar muito, porque acho que faz parte da comunicação escutar muito e falar menos, mas o falar, ela tem que ter uma conexão muito grande com aquele que está, o ouvinte, né? Aquela pessoa, porque senão que nem você falou o personal. Ele vai passar um exercício. Dependendo da forma que ele fala, eu faço crossfit, então tem muita gente que fala assim, tem coach que é super grosso, meio militar, vai lá e faz, paga burpee, e aí tem gente que fica super amedrontada e não volta, não gosta. Outros, pelo contrário, se motivam e vão mais. Então, essa comunicação ela tem que ser individualizada também para quem está escutando, né? Não é isso? Eu aprendi bem? Concordo contigo, faz todo sentido e você tem razão. Porque se eu não individualizar a minha comunicação quando eu falo com as pessoas de forma interpessoal,
eu vou ter uma série de barreiras na comunicação e aquilo que para mim é lógico, para você pode não ser. O conteúdo pode ser o mesmo, não tem problema nenhum. Eu posso pedir para você executar uma tarefa com a mesma informação e para o coleguinha ao lado, mas aí eu vou precisar, usando o mesmo conteúdo, o formato tem que ser diferente. Então eu vou precisar entender um pouquinho mais. E aí a palavra é essa, empatia. E eu só consigo ter empatia se eu tiver o que você também já falou, escuta ativa. Mais importante para o líder do que falar, ele tem que saber falar, e o momento certo para isso ele tem que ter esse feeling, mas se ele não escutar os seus liderados, os seus clientes, os alunos, ele não vai conseguir saber qual o canal de comunicação. Então, escute primeiro, perceba qual é o estilo da pessoa, quais são as limitações que ela tem, e aí sim você entrega uma demanda de uma forma diferente. Eu vou citar um exemplo aqui. Você falou de vendas e tal. Eu aprendi com o Júnior Croco que vender é a arte de transferir credibilidade. E aí, vamos lá. Grande Júnior. Grande Júnior. Tive o prazer de trabalhar com ele. O Júnior, a gente vai usar ele como exemplo aqui, ele que me perdoe. Dependendo da pessoa com que ele se comunicar, a pessoa vai abraçá-lo, mesmo se for um feedback. Eu já recebi feedbacks duros dele e eu abracei ele e agradeci ele pelo feedback, só que eu já vi gente chorando. Por quê? Se você não alinhar a sua comunicação para o perfil de pessoa com que você vai se comunicar, você vai ter esses choques. E aí, trazendo o que ele me ensinou sobre transferir credibilidade, que isso na comunicação tem tudo a ver, eu criei uma chave para ficar mais fácil as pessoas entenderem, que se chama-se CCI, de coerência, credibilidade e influência. No final das contas, lá na boca do funil, todo mundo quer ser mais influente. Todo mundo quer resolver mais rápido, convencer mais rápido, vender mais rápido, ganhar mais em menos tempo. Ok. Só que no final das contas, se você não tiver credibilidade antes, que é o segundo C, você não consegue influenciar. E se você não for coerente na sua comunicação, você não tem credibilidade. Porque eu não consigo acreditar num professor, por exemplo, um personal, que diz para mim o seguinte: olha, Edgar, você precisa parar de comer chocolate ao leite. Coma mais chocolates meio amargos, 60%, 70%. E se eu virar as costas e ver ele comendo um chocolate branco, ele não tem coerência nenhuma na comunicação e eu jogo a credibilidade dele para baixo, consequentemente ele me influencia muito menos. Oh. Quando a gente traz isso para a comunicação, é a mesma coisa. Se eu digo para você, Lu, eu sabe, que bom que vocês me convidaram para essa live aqui hoje, eu estava super animado para participar aqui com vocês. E que bom que deu certo, tal. Acho que a gente tem ainda mais uns 40 minutos de live, né? Bom que a gente tem... Sabe, eu posso estar dizendo a verdade. Se a minha comunicação não verbal diz o contrário, eu não tenho coerência. Não vou ter credibilidade, não influencio quem está online com a gente agora. Então, a comunicação verbal... Bom, a comunicação, então, faz parte o verbal e não verbal, né? É muito importante isso, né? E muita gente confunde, porque o verbal nada mais é do que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente entrega. Pode ser o nosso conteúdo da live, pode ser o nosso roteiro, o vídeo, o blog post, o texto que vai lá no Stories, no Instagram, não importa. Aquilo ali é só verbo, são palavras, é o conteúdo. É muito importante? É muito importante. Eu não posso abrir a câmera aqui e falar qualquer abobrinha. Mas eu posso ter um baita de um conteúdo, e esse é o diferencial de grandes comunicadores dentro do nosso meio profissional para comunicadores medianos ou medíocres. Os caras têm um bom conteúdo, mas não conseguem entregar isso com uma comunicação não verbal. E por comunicação não verbal, existe a voz, que é toda essa parte de clareza, dicção, o volume, entonação, a entonação, a emoção da fala, e a linguagem corporal, expressão facial, gestos, postura, movimento. Tudo isso pode dar peso ou não para a minha comunicação. E o nosso tema de hoje da live é sobre comunicação na internet. Aí muda de figura, né? Comunicação na internet, comunicação no mundo online. Porque você não é individualizado, você está falando para outras pessoas. Gente, o tema da live de hoje, então, é como melhorar a sua comunicação no mundo online. Então, vamos lá. A gente está falando sobre isso, eu vou ler as perguntas, Ulisses, já vou ler a sua também.
Vão fazendo, qualquer coisa tem um pontinho de interrogação, eu sempre falo isso nas lives, vai lá no ponto de interrogação, faz sua pergunta, que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, nesse mundo online, a gente está falando com muita gente. Como se comunicar bem online? Pois é mais difícil, não é? É mais difícil. É mais difícil porque existem algumas barreiras que a tecnologia impõe. Obviamente, quando a gente está presencialmente, fica muito mais fácil. Você, se não falar com clareza, alguém levanta a mão e fala assim, olha, não entendi o que você falou, você pode repetir? No online, isso não acontece. Eu tenho que garantir essa entrega do meu lado, presencialmente também. A responsabilidade é sempre de quem se comunica. Mas o online, ele não tem muita devolutiva. A gente está aqui, as pessoas estão fazendo perguntas. Se houver um ruído na internet, a gente vai ter um delay com isso. Vai demorar para a gente saber se as pessoas estão nos ouvindo ou não, que teve uma queda, enfim. Então, o presencial ele é muito mais assertivo. Só que se eu pratico uma boa comunicação offline, quando eu venho para o online, fica muito mais fácil. Eu não posso esperar vir para o online para poder desenvolver a minha comunicação. Agora não tem jeito, tudo bem, tá todo mundo na fogueira, vai ter que aproveitar a quarentena para desenvolver essa habilidade, mas a gente tem que usar os recursos offline, o contato visual. Então, você está olhando o tempo todo para mim aqui, de alguma forma, mas você está olhando para onde? Você está olhando para o olhinho da câmera. E a gente não fica olhando para cima, para baixo, enquanto conversa com as pessoas. Não deveríamos. Tem gente que faz isso, é ruim. Então, eu como a odeio gente quando a olha... pessoa não olha no meu olho. Pois não passa Não confiança. gosto. Não passa Não confiança. não passa. E aí você está numa videoconferência, numa live, numa reunião online, você tem que olhar no olho da câmera sempre que possível para as pessoas terem a sensação de que você está olhando nos olhos dela, está se conectando com elas. Quem não está aqui nesse espaço, eu e você estamos dividindo a tela. Quem não está, está só assistindo eu e você. Então tem lá 4 olhos olhando para essesse pessoas. Se a gente não olhar para elas, elas vão se desconectar. Se a gente eu não... tenho que olhar para cá, tem que olhar para cá. De vez em quando a gente frita o Tem que peixe e olhar olha o pra cá. gato para olhar as perguntas, né? Né? Não tem jeito. Outra coisa importante, Lu, que é a clareza. Tem muita gente que fala assim com boca de ventríloco, não abre bem a boca, o som não projeta, a informação não sai. Ou fala rápido demais, engole sílabas, mastiga as palavras, não entrega o conteúdo com clareza. Tudo isso causa ruídos na comunicação online. Então, aqui a gente tem que melhorar a postura, tem que melhorar a expressão facial para mostrar pela nossa expressão o que a gente quer dizer, para dar peso para a nossa comunicação. Perfeito. E a gente está passando por uma fase que você bem falou, né? Os nossos líderes hoje, políticos, ministros, cada vez, né? A gente só escuta falar sobre o Covid-19 e tal. Dá para se comunicar bem nessa fase, sem parecer um mensageiro do apocalipse? Sim, mas é preciso que nós, enquanto profissionais, líderes, a gente filtre mais as coisas, que a gente acalme os nossos próprios ânimos para filtrar mais as informações, escutar menos, com todo respeito, influenciadores que estão chegando agora, gente que não é do meio. Quando a pandemia surgiu no Brasil com mais força no começo de março, muita gente que não era da área começou a levantar uma bandeira como autoridade sem ser autoridade. E aí o tumulto aconteceu. Acho que houve um desespero coletivo por conta disso. É legal que a gente agora, que já estamos cientes de que é um quadro grave, que a gente pode ficar nisso por meses, isso pode se arrastar até o final do ano. Então, já faz parte da nossa realidade. Aceita. Agora, busque informação confiável para tomar boas decisões dentro da tua empresa, dentro da tua casa. Não ouça tudo e todos, porque senão a gente só ouve sobre Covid o dia inteiro, Covid, 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 e para de trabalhar. Tem muita coisa acontecendo, o Brasil não parou, as coisas continuam acontecendo, as pessoas ainda precisam cuidar da sua saúde, do seu wellness,
da sua condição física, tem que se alimentar bem em casa, em quarentena ou não, elas têm que fazer atividade física. Tem um mundo de oportunidades que estão surgindo e que se as pessoas só olharem para o Covid, e não olharem para as oportunidades e soluções dentro do mercado fitness que estão surgindo, essas oportunidades vão passar e as pessoas vão continuar falando disso o tempo todo. Então, é preciso filtrar e na hora de transmitir, na hora de se conectar com os liderados, com os clientes, tentar trazer uma visão um pouco mais otimista, porque não é a primeira vez que o mundo passa por uma pandemia. E já passou por pandemias muito mais agressivas do que uma de coronavírus, que é, acho que nós estamos no 7º corona. É o 7º coronavírus que o mundo enfrenta. Então, não é uma doença que mata, é uma doença que tem ceifado a vida de milhares de pessoas pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma visão realista e otimista para não se sabotar. Senão, a gente fica nessa pilha e vai morrer na praia. E o mundo externo influencia muito, às vezes, na nossa comunicação, né? Quantas vezes a gente escuta coisas, às vezes negativas, que te influencia e você solta numa reativa algo que soa agressivo. Você até comentou que você já chegou a ser agressiva na sua comunicação. Então, às vezes, a gente entra nessa e transfere isso para outras pessoas das quais não merecem ou não deveriam. Às vezes, em casa, né? Marido, assim, você e solta aquela coisa que não deveria. E o Mandetta falou, acho que foi ontem mesmo que eu assisti, que ele falou muito bem numa coletiva, né? Ele comentou, gente, aqui a gente tem que manter a calma, ter essa visão otimista e falar com tranquilidade para todo mundo reagir com tranquilidade. Porque quando você entra num ambiente, e aí eu estou transferindo para o mundo corporativo, isso, dependendo a transferência do ambiente negativo, seja ele o que for, seja uma pandemia, seja uma crise econômica, seja o dólar que subiu, seja poucos alunos, seja o personal que está com pouco aluno, tudo isso, de repente, a sua interferência externa vai para a comunicação. Isso é muito ruim, né? E aí, nesses momentos, como se comunicar bem, né? Porque isso acontece muito, né? Principalmente agora, vamos pôr, nas famílias e tal. É o que você falou. Se a gente não filtrar e canalizar tudo, a gente acaba ficando pilhado e aí começa, como você falou, não só na pandemia, qualquer outra crise, quando o dólar subiu, quando os alunos vão embora na sazonalidade, acontece um monte de... E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? É preciso ter essa calma que o Mandetta comentou, e é na crise que os grandes líderes aparecem, porque eles têm uma comunicação clara, segura, calma. Pode até ser que lá na frente, tudo que o líder está dizendo não se cumpra, que ele, de repente, foi otimista demais, não sei. Mas vamos pecar pelo excesso. Vamos pecar pela comunicação mais humana, por preservar as relações, porque não vai adiantar. O cara vai ficar sem dinheiro, vai ficar devendo e ainda vai perder as relações, perder o relacionamento com o namorado, com a namorada, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com o cliente, com o professor, com o coordenador. Não adianta. Mantenha as relações, que é o que hoje a gente está conseguindo manter com mais sobriedade, mas para isso tem que filtrar, acalmar. Tem uma coisa que muita gente não faz, Lu, e que faz uma diferença tremenda. Em crise ou fora da crise, na crise mais ainda. É respirar e falar o seguinte, calma aí, eu tenho uma reunião com a Lu, eu tenho um feedback, eu tenho que discutir um assunto com ela, um problema. Qual é o objetivo dessa conversa? Só responda para si mesmo. Qual é o objetivo? Pode ter certeza que nunca vai aparecer. O objetivo é esculhambar a Lu, o objetivo é humilhar ela, é ofender ela. Não, os objetivos são bons e positivos. Com esse objetivo em mente, eu consigo alinhar a minha comunicação não verbal com o conteúdo. Pensar melhor nas palavras, pensar melhor no tom de voz, na expressão facial. Se eu quero motivar você nesse período de crise para você não desanimar e continuar trabalhando aí para Fitness Brasil em home office, eu tenho que usar um tom de voz que te ajude a refletir sobre isso, uma expressão facial. Mas se eu não pensar primeiro no objetivo da minha comunicação, eu não vou conseguir me comunicar com você e aí os problemas aparecem. Você falou uma coisa muito interessante, porque você falou da pessoa. É importante na comunicação, acho que a gente separar a pessoa do problema.
Quando eu Uhum. digo né? Então, assim, quando você vai se comunicar com alguém, não é a relação, e sim tem que atacar o problema, né? E aí você separar isso na hora da comunicação é muito importante. Então, uma das coisas que eu aprendi, que aí você deve praticar muito isso, é quando a gente vai falar sobre o outro, vamos supor que você usou palavras muito agressivas comigo, eu fiquei mega chateada com você, e eu vou dizer assim pra você: Edgar, você é muito agressivo, você né? No sentido de criticar, de julgar. E uma das coisas que eu aprendi é a gente falar dos nossos sentimentos e não colocar o adjetivo no outro, negativo, criticando e julgando. Então, eu falo assim: Edgar, eu me senti agredida com as suas palavras, né? E colocar assim a minha percepção e as minhas necessidades com relação ao que você se comunicou, porque isso torna um pouco a comunicação. Vem naquele livro também, A Comunicação Não Violenta, né? Da Isso, CNV, que eu acho sensacional. Aquele é livro, mesmo. li, reli, fiz marcações. E aí eu acho que isso é uma coisa assim que as pessoas no dia a dia na comunicação elas acabam sendo muito críticas, julgando, né? E esse separar a pessoa que você falou, eu acho que é muito importante. Não, é importante, inclusive na hora de dar feedback, porque eu tenho visto que tem gente que reclama que não sabe se o líder está dando um feedback ou se está dando uma bronca, ele não consegue diferenciar, porque o líder não organizou isso. E a CNV, inclusive, fazendo um parêntese sobre isso, o autor do livro Comunicação Não Violenta, o Marshall Rosenberg, que também, infelizmente, já faleceu, ele rodou o mundo no século passado mediando conflitos de paz na Síria, Bósnia e por aí vai. E aí ele admitiu que o cenário mais inóspito que ele já pisou foi o mercado corporativo. Olha isso. É surreal. É surreal Surreal. como tem agressão na comunicação dentro do ambiente corporativo. E o pessoal que está ouvindo a gente, pessoal, academia é um ambiente corporativo. Não, Sim. não se esqueçam disso. É uma academia? Mas é um ambiente corporativo. Tem um CNPJ, tem um sistema, tem processos, é um ambiente corporativo, tem líderes e liderados, é corporativo. Então, dentro de uma academia, eu já vi, porque eu lidei por muitos anos com o mercado fitness também, em várias áreas que eu passei de tecnologia, e eu vi que tem muita agressão na comunicação. E se não fizer o que você falou, que não precisa ser especialista em CNV para aplicar, que em vez de você falar do que você acha, você falar de fatos e dados. Olha, Lu, na segunda-feira, quando eu fui fazer o alinhamento com você dessa live, eu não gostei, você falou muito alto comigo, você gritou comigo. Tem que trazer um fato, não tem... eu acho que você gritou comigo, acho que você é grossa. Isso, o achar não torna clara a comunicação para a pessoa. E diga o que você necessita. Olha, aconteceu isso, para mim é importante isso, porque para mim é importante que a comunicação seja clara, que a pessoa fale num tom mais calmo, para que eu me conecte com ela. E aí você fala de como você se sente. Quando você gritou comigo, eu senti que você estava me desrespeitando. Porque, para mim, o respeito é muito importante. Você já fala de algo que você valoriza. E, por último, faça um pedido. Será que da próxima vez que a gente fosse comunicar aqui pela videoconferência, você pode regular o teu volume para não parecer que você está gritando comigo e você pode melhorar a sua expressão facial para ficar mais calma? Aí fica mais fácil a comunicação do que ficar, você é. Quando você fala que você usou o exemplo, você generalizou e já cria uma barreira na comunicação, já fecha, já fica mais difícil tirar do pessoal, né? Sim, com certeza. Essa conversa de comunicação eu adoro. E dá pra gente ficar falando um monte de coisa. Mas vamos. A gente está em tempos de distanciamento social, né? O que a comunicação Isso. fica mais restrita ainda, né? E aí o online hoje ele virou um canal praticamente exclusivo, né? De comunicação não exclusiva, a gente tem a televisão, óbvio, que a gente assiste, a gente é mais passivo, a gente recebe a mensagem, mas hoje o mundo online tem muito conteúdo, tem muita comunicação. Você acha que está fazendo sentido tudo isso que está rolando, essa comunicação? Como que você está vendo tudo isso, né? Eu vejo da seguinte forma. Hoje a gente está refém do online e tudo que a gente vai fazer é 100% online
quando eu digo online, não só pelos meios que a tecnologia nos proporcionou mais recentemente, mas o antigo e o velho telefone ainda é uma comunicação online, a gente não está fisicamente conectado, mas a gente usa muito mais hoje do que usava há 20 dias, há um mês atrás. O fato é que isso veio para ficar. O corona vai embora, a crise vai embora, mas do meu ponto de vista, Lu, isso não vai mudar. A tendência é que um bom número de pessoas, dependendo da sua área de atuação, não volte mais para os escritórios no futuro, continue fazendo o home office, e as empresas que estão investindo massivamente em tecnologias para resolver essa distância por conta da quarentena, do isolamento social, elas vão manter essas tecnologias e as pessoas terão a opção de escolher se vão continuar fazendo o curso online, malhar presencialmente ou online, malhar de casa ou não. O fato é que isso veio para ficar. A gente vai absorver isso como parte da nossa cultura. Então, esse é o melhor momento para a gente melhorar a nossa comunicação, para a gente desenvolver skills de comunicação que vão ser úteis. Com certeza, quando a gente sair disso e puder estar presencialmente com as pessoas, fazendo encontros presenciais, reuniões, ministrando aulas, aplicando treinamentos e palestras, mas hoje é fundamental que as pessoas entendam que é isso que a gente tem e tem que aprender a usar agora, antes que a onda passe. Porque quando você tem o pessoal, você consegue enxergar a reação do outro. Imagina, eu quero pedir aumento pro meu chefe. Vamos lá no Zoom e vamos pedir um aumento. Né? As reuniões online, tudo, às vezes você perde esse feeling. A gente, quando colocou na IRSA, fones de ouvido, a Fê que está aqui participando aqui da live, que é a nossa produtora, cara, ela fez primeiro ano que a gente fez isso, ela fez um palco maravilhoso e tal, e tinha os fones de ouvido. E a primeira coisa que a gente recebeu de reclamação foram dos palestrantes reclamando que perdeu esse ponto energia, que ela ficou mais fria, a energia, a comunicação. É muito louco, né? Então a gente cria, a tecnologia cria recursos e que às vezes uma coisa ou outra fica sentida, né? Fica faltando ali, que é diferente da comunicação presencial, né? Exatamente. A gente perde, a gente fica olhando muito aqui, quando a gente está aqui nessa live, por exemplo, a gente fica olhando para o número de pessoas que estão conectadas nesse momento, a gente fica olhando o número de coraçõezinhos que sobe, as interações das pessoas, quem manda hi-fi, quem manda pergunta, quem concorda. Tem um concordo aqui, por exemplo, da Diane. Isso tudo dá combustível para a gente continuar se comunicando. Faz muita falta o presencial. No online, a gente não tem isso. Por isso que quando a gente vai usar uma ferramenta como o Zoom... A galera já tá botando coraçãozinho. Vai, gente. Olha só, funciona. Então, isso tudo são reações da plateia que a gente precisa. Quando você está no one-on-one com o teu chefe, com o teu líder, por exemplo, para pedir um aumento, é fundamental que você use muito bem a tecnologia, que você tenha certeza que ele e você estão bem conectados, que não há delay da tecnologia, né? A lentidão da conexão. É melhor, de repente, desligar, ligar de novo, ter certeza de que está tudo bem conectado, que ele está focado aqui na câmera e não no celular, com a cabeça baixa enquanto você fala. Tudo isso é importante para que a gente diminua essa distância do online. Perfeito. Você tem que ter uma preparação para tudo, né? Inclusive para comunicação. Muito legal. Gente, quem tiver perguntas, vamos lá, podem fazer aqui no pontinho de interrogação. A gente já, daqui a pouquinho, vai ler as perguntas. O Carlos Marrola falou, Lu, você é mega educada sempre. Nem sempre, gente, porque às vezes a gente também sai do sério e fala coisas, eu já falei coisas que eu me arrependi depois, né? A gente racionalizar é uma coisa importante, né, Edgar? Quando você é apresentador de palco, às vezes mestre cerimônia, cara, racionalizar o que vai falar, eu não sei nem como é difícil, né? É uma habilidade também da comunicação, né? É uma habilidade. E o fato é que, por isso, eu jogo tênis e eu gosto. Uma das coisas que eu gosto no tênis é o fato de
ser um esporte individual, ou seja, uma competição comigo mesmo, porque se eu não vencer a mim mesmo, eu não consigo vencer o adversário. E o objetivo para mim, enquanto amador, é muito mais vencer as minhas limitações e conseguir me desenvolver. E eu trago muito isso para a oratória, para a comunicação humana, interpessoal, em público, porque assim como o tênis permite que você se desenvolva ao infinito, a comunicação também. E a gente vai morrer aprendendo a se comunicar. Eu cometo ainda erros básicos de comunicação que de vez em quando eu falo, meu Deus, você, como é que se pode? Mas todo mundo acerta e erra e vai errando até acertar. É natural. Tem hora que a gente acerta mais, tem hora que a gente erra mais, mas a gente não desiste de entrar em quadra, ou de ir para academia, ou de ir para o CrossFit, porque errou no movimento, errou numa execução. A gente continua tentando, a gente vai aprimorar, a gente vai desenvolver. E é isso que a gente tem que ter essa consciência, de que todos nós nos comunicamos, alguns bem, outros melhor, mas a gente já se comunica. E dá para melhorar ainda mais. Uma pecinha por vez, é um Lego. A gente coloca uma pecinha hoje, amanhã outra pecinha, e assim vai desenvolvendo. Todos nós vamos continuar errando? Vamos continuar errando. Os melhores comunicadores cometem erros até hoje. A gente sempre cita, agora não é mais presidente, mas uma referência em comunicação mundial, que é o Obama. O Obama já cometeu erros. Ok. E ele deixou de ser um excelente comunicador? Não. Ele vai continuar aprimorando? Vai continuar aprimorando. Então, não importa onde nós estejamos no estágio de competência da comunicação, a gente pode continuar desenvolvendo, sim. Perfeito. A Gisele fez uma pergunta, a Gisele Maldaner, é isso? Maldaner? Que era uma pergunta que eu ia te fazer, então vou usar dela. Gostaria de mais dicas sobre comunicação e marketing de lives, né? Como segurar o público e ser claro. Perfeita a tua pergunta, porque estava no nosso roteiro, então já estou aproveitando. Eu vou puxar aqui a conclusão da sua pergunta sobre roteirizar, organizar o conteúdo, racionalizar aquilo que se vai falar. Normalmente a gente está pensando enquanto fala, é um processo muito automático. Se a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia e a gente aceita mais as oportunidades de se expor, é natural que a gente erre, mas a gente vai diminuindo essa incidência do erro e vai melhorando a performance. Quando a gente vem para o online, aqui respondendo a pergunta da Gisele, quando a gente está numa live, é muito importante, mesmo que você não use nada, papel, roteiro, nada, você tem que organizar isso antes. Qual o tema da minha live? Qual é o contexto? Que dores eu vou tentar resolver nessa live? Qual é a grande entrega que eu vou fazer? Por que as pessoas deveriam assistir a minha live? Então, responda algumas perguntas, mesmo que elas não venham aqui para o ar, são perguntas que te ajudam como diagnóstico daquela live, ou daquela palestra, ou daquela aula, não importa o que você vai fazer. Você precisa estruturar minimamente. Tenha um racional de começo, meio e fim. Eu vou começar falando sobre isso, depois eu falo sobre aquilo, e para fechar eu vou falar sobre tal coisa. É uma organização mínima que te dá um norte mental para você ir se guiando. E você mesmo vai percebendo, já falei sobre isso, agora eu vou falar sobre tal assunto, vou concluir, está chegando no final. Se vê que o tempo está estourando, vai para os finalmente. Agora, é importante não só ter conteúdo, Gisele, é importante também usar uma comunicação clara. Aí, coisa prática. Quer sair agora, vai fazer uma live às 2 horas da tarde? Abra bem a boca. Já faça isso. Já melhore a clareza da sua entrega. Fale com uma velocidade um pouquinho menor, de forma mais lenta. Use mais as pausas para respirar, para as pessoas refletirem, para evitar os vícios de linguagem, que ficam poluindo as lives o tempo todo. Claro, eu vou falar uma coisa aqui e, por favor, ninguém se ofenda. Tem muita gente fazendo live o tempo todo, tá todo mundo sobrecarregado. E que bom que as lives da Fitness Brasil têm um espaço reservado aí na agenda de vocês, porque os conteúdos eu tenho acompanhado são conteúdos bastante substanciais, que têm uma curva de transformação, mas a gente está sendo sobrecarregado, está over o número de pessoas que não fazia e está fazendo. Beleza. Melhor o feito imperfeito do que não feito. Tá começando agora? Vai, se arrisca mesmo, coloca a cara no sol, dá a cara a tapa, erra, mas não se acostume com o erro. Não se acostume em fazer mais ou menos, em fazer mal feito.
porcamente, se comunicar de qualquer jeito, como a gente tem visto aí alguns influenciadores fazendo lives, com todo respeito, horrorosas. O conteúdo é bom, o entrevistado é bom, mas eu vi, sabe, o entrevistado era genial e eu não conseguia ouvir o entrevistado, porque o entrevistador cortava, não deixava a pessoa falar, falava demais, não tinha uma linha de raciocínio, não tinha começo, meio e fim. Então, tudo bem, está começando Fica agora, solto, mas... né? Mas tem que desenvolvê-lo, tem que desenvolver, Tá. procurar um especialista, um curso, alguma Ela coisa. pergunta até se há técnicas para o nervosismo, que eu acho que muita gente. E aí, Gisele, eu hei de concordar com você, porque eu lembro a primeira vez que eu tive que fazer um vídeo para Fitness Brasil. Nossa, eu fiquei tão nervosa que a gente demorou um dia e meio para gravar um negócio que durou 10 minutos o vídeo. Mas é engraçado. Então, tem técnicas para nervosismo? Tem sim. Muita gente olha aqui para esse bichinho, para esse olhinho da câmera e trava e fica extremamente inseguro, porque não é um ser humano. Ela não sabe quem está olhando do outro lado. Na verdade, isso acontece porque você não está com medo do celular. O celular não vai te fazer nada, não vai te agredir. Não vai sair ninguém aqui, vai me dar um tiro se eu me comunicar mal. O que vai acontecer é aqui dentro. Eu já estou me sabotando. Quando eu recebo um input, um desafio, eu vou fazer uma live, vou gravar um vídeo para Fitness Brasil. Esse input, ele gatilha em nós pensamentos automáticos, que são baseados em tudo que a gente já viveu, cresceu, aprendeu, as nossas crenças, os nossos valores. E aí eu começo a me sabotar. Não vai dar certo, você não consegue, você não tem competência, você não está preparado, você não vai... E aí o que acontece? Com esses pensamentos, eu vou ter várias emoções circulando pelo meu corpo. As emoções, a gente sabe, elas gatilham a produção de hormônios, de neurotransmissores. Eu vou ficar com mais cortisol no meu corpo, mais estressado, mais adrenalina, mais pilhado, com vontade de fugir, de ir para o combate, não de encarar a câmera. Então eu vou ficar muito mais ansioso, aí eu vou ficar, as reações fisiológicas vêm, fico vermelho, as mãos trêmulas, o coração acelerado, e aí a minha comunicação embarga, eu não consigo. No final eu vou reforçar os pensamentos negativos dizendo, tá vendo? Eu não falei que seria uma nhaca? Você se trumbicou porque você não estava preparado. A primeira coisa para lidar com o nervosismo e para parar de se sabotar é fazer afirmações positivas sobre si mesmo. Se possível, diante do espelho. Olha lá no espelho. Edgar, mas eu nunca me comuniquei bem. Ok, você pode não ter se comunicado bem. Mas concorda comigo, Lu, que todos nós já vencemos na vida em um monte de coisas? Em um monte de coisas. Então, reafirme essas coisas que você já enfrentou, as batalhas que você já lutou, as guerras que você já venceu, os desafios que você já superou. Esse combustível positivo vai te dar massa crítica e entusiasmo para fazer algo que não é a tua praia ainda, que é se comunicar bem em público ou online. Então, você vai usar um combustível de outras áreas para poder conseguir fazer isso. Outra ferramenta. Então, a primeira, afirmações positivas. A segunda, super simples. Eu já dei aula para vários profissionais da área de educação física, do fitness, e eles me confessaram que já usaram isso. Outros não, e aí alguns aqui talvez já tenham usado, que é a Power Pose. A Power Pose é a posição do poder. A gente lembra da Mulher Maravilha, do Bolt, quando ele cruza a linha de chegada numa Olimpíada, de um atleta que levanta os braços em vez de vitória quando cruza uma linha de chegada. O corpo externa a vitória. Se você primeiro se comportar como vencedor, usar essa posição do poder por 2 minutos, e aí vai no Google, coloca lá, Power Pose, posição do poder. Vai aparecer umas 5, 6 referências diferentes de posturas que você pode fazer. Não importa qual seja. Fique por 2 minutos, no mínimo, nessa posição do poder, na posição que você preferir. Se ele é condicionado, ele fica com o braço para cima, porque já faz exercício. Ótimo, já fortalece os braços. Já o fortalece. Que acontece? Você engana, o corpo engana o cérebro e o cérebro passa a liberar mais testosterona, que você sabe melhor do que eu, nos faz se sentir poderosas, mais confiantes. E diminui o cortisol. Você fica menos estressado, menos ansioso, menos ansiosa.
e vai lá. Terceira e última dica, para fechar, ó, o pessoal não falar que a gente não saiu daqui com coisa prática, Lu. Afirmações, power pose e a terceira parece óbvia, mas faz uma diferença tremenda. Atividade física. Queima um pouquinho essa adrenalina, faz uns burpees, uns polichinelos, anda um pouquinho no corredor, sobe uns lances de escada no teu prédio e aí vem para a câmera. Você vai ver que você está mais confortável, mais relaxado e vai conseguir, com menos adrenalina, se comunicar com muito mais segurança. A Gisele ajudou? Ela pôs os olhinhos de coração, então acho que ajudou. A gente tem 10 minutos para finalizar nossa live, que é um assunto muito legal, eu adoro esse assunto. Então, eu queria te perguntar, para a prática, vamos 10 minutos para a prática, quais recursos você pode indicar para que as pessoas tenham mais entusiasmo e confiança para se comunicar? Essas técnicas do nervosismo ou tem mais alguma que você daria de dicas? Legal. Muita gente utiliza para aumentar o seu entusiasmo as afirmações, a power pose, mas tem uma outra ferramenta também que eu extraí do esporte, que é a visualização positiva. O Cristiano Ronaldo usa, o Pelé usava, o Novak Djokovic usa no tênis. No ano passado, a campeã do US Open de tênis, que venceu a Serena Williams, disse que fez isso antes de entrar em quadra para aumentar a energia, o entusiasmo dela e a autoconfiança. Então, a gente já está trabalhando aqui autoconfiança e entusiasmo, simplesmente por visualizar a partida perfeita. Você entra em campo antes, no vestiário ali, o jogador de futebol visualiza a partida perfeita. Os lances, o ataque, a defesa, o drible, o gol de placa, quantos gols ele vai fazer, como vai ser a torcida gritando o nome dele. Tudo aquilo que faz parte da imaginação dele aumenta a confiança, o entusiasmo dele. Quando ele entra em campo, a mente dele já saboreou o prazer da vitória, já sabe o que é vencer. O corpo dele vai reagir a essa altura. Porque o nosso cérebro, Lu, ele não sabe diferenciar, até que a gente diga para ele, o que é realidade do que é imaginação. Ele não sabe. E a gente sabe que isso é verdade. Vou fazer uma experiência. Vou pedir para vocês. Quem está online aí, depois diga se funcionou, tá? Estica a mão esquerda. Vou tentar mostrar minha mão aqui. Estica a mão esquerda. Eu não sei o que é de esquerda. Não tem problema. Visualiza um limão na tua mão. Tem um limão na tua mão, ok? Qual que é a cor desse limão? Qual é a cor desse limão? Verde. Verde. Agora, com a outra mão, pega uma faca e corte esse limão ao meio, mas toma cuidado para não cortar a sua mão. Cortou? Cortei. Agora pega uma banda e espreme na tua boca. Rápido. Vai, espreme. Olha a tua careta. Você sabe por que você fez essa careta? Você sentiu o gosto do limão? Uhum. Tem gente que saliva, tem gente que faz careta, tem gente que sente o gostinho do limão, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é imaginação do que é realidade. Quando a gente usa a imaginação para melhorar na nossa performance de comunicação, a gente já sabe como é ser vencedor, ser campeão, entregar uma live do começo ao fim. Então, vou imaginar minha live do começo ao fim, uma live perfeita, bombando de coraçõezinhos, gente interagindo. Mesmo que tudo isso não aconteça, eu não vou entrar numa live para entregar uma comunicação meia boca. Eu vou entrar para ser campeão, para vencer. Então, essa ferramenta, para mim, é uma das mais matadoras para você ter mais entusiasmo ao falar em público ou online. Cara, agora eu tô lembrando, precisava lembrar, algum livro que eu li de algum autor que ele falou que a primeira palestra dele não apareceu ninguém. E aí ele hoje é um big palestrante, mas eu queria lembrar quem que era. Ele falou, não tinha ninguém na minha primeira palestra. Mas não tem problema, eu falei mesmo assim. Eu já passei por isso online, Lu. Já passei por isso algumas vezes. No começo da minha carreira como especialista, eu abri aqui a live anunciando uma semana antes, zero. E aí, como é que você começa uma live com zero? Essa é uma pergunta legal, muita gente me faz essa pergunta. Cara, como é que eu começo uma live entusiasmado com zero? Imagina que tem milhares de pessoas ali.
você tem que lembrar que vai ficar online 24 horas depois. Então, você já Quem tem que sabe começar a alguém animar. assista. Exatamente. Ah, muito boa. Então vamos lá, tenho 5 minutos com você e agora eu quero te perguntar o que as pessoas podem fazer para já sair em prática se comunicando, principalmente agora, né, que a gente está nesse mundo online vivendo. Como é que ele faz para se destacar nesse momento? Que ferramentas que ele usa para ele sair se comunicando? Esse é o momento para as pessoas falarem com mais calma, Ai, terem desculpa, eu mais falo um clareza. pouco rápido. Não, não, não. Você se comunica super bem. Mas eu digo que, de modo geral. Você tá me analisando? Não, tô brincando. Não, não vai. tô. Fica tranquila. Mas esse é um momento em que a gente está muito online. É uma bela oportunidade da gente usar esse laboratório controlado. Porque o que de pior pode te acontecer se você fizer uma live e ela não for legal? 24 horas depois ela sumir ou você nem publicar essa live ao final dela. O que de pior pode acontecer se você participar de uma videoconferência e não for legal? Você melhorar na próxima. Não, nada vai nos acontecer. Nada vai nos acontecer. Pensar Então, o que acontece de pior é uma coisa boa. Então, exato, porque aí você fica tranquilo. Fica tranquila. É verdade. Se eu for mal nessa live, nessa videoconferência, nesse story, nesse vídeo, no próximo eu melhoro, no próximo eu melhoro e por aí vai. Ninguém vai me matar, você não vai ser preso, não vai pegar contágio do coronavírus só porque fez uma live ruim. Então é um momento da gente ousar mais. E por isso eu digo para as pessoas, falem com clareza, experimentem emoções diferentes quando falam, deixa a sua cara trazer as expressões faciais, não fique com cara de jogador de poker face, que não pode fazer as expressões. Tá feliz, mostra que tá feliz. O negócio é sério, fecha a cara. Deixa as emoções aparecerem no seu tom de voz e na sua expressão facial. A gente não falou, mas quando a gente aumenta a força da voz, do tom de voz e da expressão corporal, Lu, a gente está trazendo uma força de 93% para o nosso conteúdo. E o contrário é verdade. Se eu tenho um baita de um conteúdo e a minha voz e a minha expressão é fraca, o meu conteúdo ele cai para até 7%. Então, se eu quero entregar um conteúdo 100%, a minha comunicação não verbal tem que ser 100% também. Esse é o momento da gente ousar mais, fazer mais caras e bocas, gesticular. Tem que treinar, né? Tem que treinar, tem que chegar fazer. perto da câmera aqui e falar com as pessoas, sabe? Se grava, né? Fica se gravando. Usa o espelho, se grava, se assiste. É um momento para a gente ousar mais nesse sentido. Eu fiz um curso na FGV que chamava Habilidades para o Alto Desempenho. Eu nem sei se eles têm esse curso, é muito bom. E teve um professor de oratória e ele gravou a gente se falando. E você comentou dos vícios de linguagem. Cara, como eu falava, né? Verdade. Né? E aí e quando você se assiste, é show de horror, né? A primeira vez que eu me assisti foi um show de horror. Mas é muito legal você se assistir, porque você consegue corrigir um monte de coisa que você nem percebe. É muito automatizado. A gente tem muitas ações automatizadas, né? Exatamente. Pelo visto, tem perguntas aqui que daria uma segunda live. Daria. Marcar um episódio 2 para a gente responder essas perguntas aqui e outras que vão surgir de hoje para amanhã. Tem duas perguntas aqui que surgiram que eu não vou conseguir fazer. Eu posso te mandar, você responde, a gente coloca aqui no Stories essa resposta, que é só para a gente se ajudar, só para você saber como usar a comunicação com os colaboradores para que eles façam o que você quer mais felizes. E a outra, você comentou da coerência, né? Vejo gente que não tem coerência no que fala, mas tem resultado. Como isso? Né? Então são as duas que depois você pode aí escrever a resposta para mim, eu posto aqui nos stories. Pode ser? E tem a do Thiago também sobre tom de voz. Me manda essas 3 perguntas que eu gravo os vídeos e te mando depois as respostas. Beleza. Então, gente, é isso. Obrigada. Eu quero te agradecer, Edgar, porque realmente comunicação é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, né? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Pessoal que está aqui, me sigam aqui, @edgarcaetano.com.br. A gente se vê na próxima live aqui da Fitness Brasil. Lu, foi um prazer. Obrigado. Prazer, Edgar. Obrigada.
E, gente, nós temos mais uma live sobre comunicação com o Ney Pereira, que vai ser, se eu não me engano, na semana que vem. Mas amanhã a gente tem uma super legal com o Alessandro Mendes. Ele vai ensinar a você aprender a definir o seu público-alvo e desenhar as personas. Olha que momento! Se você quiser aprender isso, amanhã, meio-dia, tá bom? Obrigada, gente, pela audiência. Nos vemos amanhã, então, com o Alessandro Mendes aqui na Fitness Brasil, no mesmo bate-local.